Que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal de comentários bíblicos. Hoje estaremos comentando sobre as bodas do Cordeiro. Nosso texto ele está relacionado com passagem de Mateus 25, onde fala sobre a parábola das bodas. Em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7, há a expressão dizendo: regozijemo-nos e alegramo-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. No comentário da aula passada, nós falamos sobre o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento da igreja, haverá o tribunal de Cristo para recompensar aqueles que fizeram a obra do Senhor. As suas ações foram para glorificar o nome do Pai, exaltar a Cristo, deram lugar ao Espírito para que verdadeiramente operasse através dele. Então, depois desse tribunal, nós teremos as bodas do Cordeiro. Esse é o encontro reservado e preparado para todos os salvos, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que foram fiéis a Ele. Então é o encontro de todos os salvos, tanto da antiga aliança como do novo pacto realizado por Cristo ali na cruz do Calvário. Então, aqueles que forem fiéis serão honrados diante ali das bodas do Cordeiro, que se assentarão na mesa do Rei. Nós vamos ver que quem ficará de fora? Ficará de fora aqueles que não se mantiveram fiéis, puros ao Senhor até a sua volta. Em Apocalipse, você pode ver lá também, depois capítulo 22, versículo 12 ao versículo de número 15, vai relatar vai trazer uma relação sobre daqueles que ficarão de fora. Quando Jesus, ele traz uma parábola lá em Mateus, no capítulo de número 22, Jesus vai falar que esse convite de Deus, ele foi estendido primeiramente ao povo hebreu. Então, durante séculos, Deus enviou os seus profetas, enviaram os seus mensageiros para que anunciasse, transmitisse a palavra de Deus, para que eles pudessem viverem de acordo com o que foi revelado. Só que, infelizmente, meus irmãos, nós vemos a tragédia do povo hebreu desde a sua formação. Embora nós encontramos algumas pessoas fiéis, tementes a Deus, só que, infelizmente, a maioria do povo, eles rejeitaram a Deus, a sua palavra, mataram seus servos. Nós vamos ver que eles, por rejeitarem a Deus, a sua palavra, eles sofreram algumas tragédias durante os séculos que se passaram. Deus disciplinou através de alguns povos, mas
nós vamos ver que eles foram tirados ali da terra durante o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico. Mesmo tendo regresso para a sua terra, nós vamos ver que eles trilham por um caminho que não era bom aos olhos de Deus. Diante da dominação romana, nós vamos ver que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho amado, mas novamente nós vamos ver que o povo rejeita ao Messias, ao ungido do Senhor. Nós vamos ver que eles são expulsos no ano 70 depois de Cristo, ali da Terra Santa, da Terra Prometida. E esse convite ele é estendido agora a todas as pessoas. Então nós vamos ver que todos são convidados para participarem das bodas do Cordeiro, participarem ali dessa união celestial de Cristo com a sua igreja. E quando nós encontramos nesse texto sobre a parábola das bodas, nós temos que entender que o casamento oriental, principalmente o casamento judaico, ele é diferente da nossa cultura aqui do Ocidente. Então, quando tinha um casamento judaico, as fases são em 4. Havia o noivado, aonde o noivo vinha, ele pagava o dote. Nós vemos que Jesus veio e pagou o preço por a sua igreja, que foi um preço de sangue, vertido ali na cruz do Calvário. Então, ele paga o preço de resgate, o preço da remissão, para que a igreja tivesse esse compromisso de ser fiel a ele para participar ali do casamento celestial das bodas do Cordeiro. Então, a primeira fase é o noivado. A segunda fase está relacionada com o intervalo, aonde a noiva ela prepara o enxoval e o noivo prepararia ali a casa, a habitação, para que a noiva fosse buscada e levada para que estivesse ali com ele. Nós vamos ver que Jesus, lá em João 14, disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então, estamos no intervalo. João, ali em Apocalipse, já vê tudo preparado para que a noiva ela venha adentrar ali nas mansões eternas. Então, a terceira fase é a procissão, aonde o noivo vem até a casa da noiva para buscar a noiva para que seja oficializado o casamento ali no reino dos céus, no reino do Pai. Então, teve a primeira fase do noivado, estamos no intervalo, aguardando que a procissão da vinda de Cristo para que a noiva seja levada, arrebatada, para participar ali das bodas, do casamento. Nesse texto que eu disse para vocês da nossa lição, Mateus 25, fala das 10 virgens que estavam ali aguardando o intervalo, aguardando a vinda do noivo. Interessante que lá em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8, está expresso dessa maneira: em todo tempo seja alvo os teus vestidos, as tuas vestimentas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse texto, ele cai bem aqui nessa parábola, nessa passagem das 10 virgens, aonde nós podemos ver algumas características da noiva para encontrar com o noivo.
para participar das bodas ali do Cordeiro. Primeiramente, nós vamos ver aqui que a noiva, ela precisa preservar o que? A sua santidade, a sua vida separada, sua vida consagrada para o noivo, para o encontro. Ela precisa ser fiel ao noivo. Então, nós precisamos vivermos uma vida de santificação, separada das coisas deste mundo, para que possamos ser encontrados dignos de sermos arrebatados e participarmos da boda do Cordeiro. Aqui nas parábolas das 10 virgens, nós vemos também que precisamos sermos prudentes, estarmos preparados para o encontro com o noivo. O noivo, a qualquer momento, ele chega. E Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele disse: vede prudentemente como andais, não como necios ou loucos, mas andarmos de maneira digna, de maneira prudente, para que possamos estarmos vivendo uma vida que glorifique e exalte a pessoa bendita do noivo, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos revela algo nessa passagem que nos mostra que quando o noivo ele se manifesta, nós vamos ver que, embora algumas pessoas ali tivessem se preparando para isso, mas faltava o que? O essencial. Porque aquele que levará ao encontro do noivo é o Espírito Santo. E 5 delas eram imprudentes. Não prepararam para esse encontro, embora soubesse que ele estava vindo, que ele estava voltando. Então precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Em todo tempo seja alvo os teus vestidos. Então precisamos ter uma vida que agrade a Deus, uma vida separada do pecado. Mas só isso não adianta. O Espírito Santo, ele precisa manifestar em nós e através de nós. Então, 5 tinham o que? O azeite. Tinham o Espírito Santo. Logo, elas puderam encontrar com o noivo. Fato interessante, ele fala aqui na passagem, que as outras 5, depois elas tentaram ir a esse encontro, mas nós vamos encontrar uma resposta. O noivo dizendo, que eu não vos conheço. Então essas 5, embora parecessem estarem preparadas, mas na verdade, era apenas pessoas religiosas, frequentadoras de igreja, mas infelizmente não tinha uma intimidade com o noivo. Não foram transformadas pelo Espírito Santo. Tinha uma aparência, mas não tinha a essência. Amavam as coisas deste mundo, logo se esqueceram das coisas de Deus. E nós encontramos um chamamento especial. Apocalipse, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, muito feliz. Então, todos nós somos chamados para as bodas do Cordeiro. Mas é necessário que nós nos atentemos a esse chamado e tenhamos essas características essenciais para a noiva. Que nós tenhamos uma vida santificada. Sejamos cheios do Espírito Santo.
vivemos uma vida sóbria, vivemos uma vida de vigilância constante. Sermos prudentes, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Porque talvez o noivo possa vir em uma outra geração, embora eu creio que nós somos a geração do arrebatamento e precisamos vivermos nessa esperança, nessa expectativa. Mas pode ser que ele tarde, mas sabemos que temos uma vida, que essa vida a qualquer momento pode ter um ponto de interrogação, que seja a morte. E o que você tem preparado? Será que ao tocar a trombeta e você tiver passado dessa vida, você subirá? Então que o Espírito Santo te ajude a viver esta verdade. Jesus está voltando e precisamos estarmos preparados para esse encontro, para vivermos eternamente com Ele, ali na glória, nas mansões eternas. Então, que Deus continue te abençoando, continue te guardando e até um próximo encontro, Deus assim permitindo.